A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Vocês podem se assentar, irmãos. Ai, toda vez que é chamado para pregar dá aquele friozinho na barriga. Não é uma coisa que eu faço sempre. Hoje eu fiquei umas 3 horas no quarto estudando, irmãos. Vamos ver se o que eu conseguir anotar aqui eu vou falar pelo menos 1/3. Deus, ele me deu uma palavra que vai falar sobre o cego de nascença. Que fica lá em João 9. E tem como título a cura de um cego de nascença. Inicialmente a gente vai começar, eu vou fazendo assim uma correlação com os irmãos da palavra, com aquilo que eu estudei também. E os irmãos prestem bem atenção nessa noite que quando eu li essa palavra, eu já li diversas vezes Deus ele me dava em casa sobre a cegueira espiritual. E hoje quando eu abri a Bíblia, veio justamente essa palavra, novamente. Eu acredito que seja Deus a falar comigo, a falar no meu coração, né, sobre aquilo que Ele já vem conversando comigo de um tempo. No 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E aí, primeiramente, eu já contestei aquilo que a gente é cansado de ouvir aqui na igreja, né? Às vezes eu ou você, a gente se encontra passando por desertos, por vales na nossa vida, e que as pessoas elas querem sempre arranjar um motivo para justificar aquilo que está passando, aquilo que você está passando, aquilo que está sendo da permissão de Deus, como se você vivesse uma vida em pecado, ou os teus pais tivessem alguma maldição hereditária para que aquilo sobreviesse sobre você. E inicialmente eu me contestei sobre isso. Quando ele fala: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ninguém pecou. Deus ele vai falar mais à frente que nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim. Esses acontecimentos na minha vida e na sua, que surgem do nada, são para que a glória de Deus se manifeste. Para que o poder do Senhor ele seja aperfeiçoado em mim. Para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Para que a maturidade, né, a experiência com o Senhor, espiritualmente falando, ela venha a ser vivenciada, né, por mim e por você. E aí depois eu, pensando aqui, estudando, eu vi assim que Deus ele já falou diversas vezes, ele já citou diversas vezes, quando ele vai falando assim: creiam em mim por causa das palavras que eu falo. Mas se você não crê em mim por causa das palavras que eu falo, crê em mim pelas obras que eu faço. E essa cura do cego de nascença, ela foi uma das obras que Jesus fez. Aleluia. Né? Aquilo que eu faço está pregando tanto aquilo que eu falo. Todo o milagre de Jesus, ele é uma pregação nas nossas vidas. Meu Deus. Né? E a gente consegue entender muito bem à medida que a gente vai lendo esse capítulo. E mais à frente, no 8 vai falar assim: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E ele disse: não sei. E aí a gente vai ver bem, né, que aqui quando ele fala assim, os vizinhos, os teus amigos, a tua família, ela vê às vezes você numa situação difícil, e quando o Senhor ele transforma a tua vida, as pessoas ficam assim: é ele mesmo? Não tem como você às vezes estar numa situação difícil, que às vezes a
gente conhece gente que sai de uma situação de miserabilidade tal, que tem gente, irmão, que é muito carente. Tem gente que a gente vê assim que a vida financeira num contexto geral, a gente olha e é uma pessoa assim necessitada. E quando Deus ele pega e faz a obra, dá um banho de loja, coloca uma roupa bonita, um sapato bonito, a pessoa aparece toda diferente, a gente fica assim, é ele mesmo? Parece-se com ele. A gente não fica contendendo como ficaram aqui esses vizinhos do cego, que a palavra vai dizer que ele mendigava. Mas parecia que após aquilo que Jesus tinha feito na vida dele, ele já não mendigava. E ele nem parecia mais ter a aparência que antes ele tinha. Se ele era igual ao mendigo, se ele se comportava como tal, ele parecia que após o milagre, a vida dele já não era mais daquele jeito. E aí eu venho falar para mim e para a sua vida que a nossa vida, ela é um testemunho real da obra de Deus. Antes a gente vive momentos na nossa vida ruim, que às vezes não nos colocam numa situação de miserabilidade, mas nos colocam às vezes numa situação de choro, de angústia. Eu já vivi isso. Você já viveu isso, seja em qual área da sua vida. Áreas de deserto que a gente olha e fala assim, Senhor, quando isso vai passar? Dores às vezes no nosso corpo que Deus ele vai lá e cura. E já pensou a gente ver a nossa irmã Núbia andando por aqui e falar assim, foi o Senhor que fez? Porque a obra do Senhor é uma transformação de Deus na nossa vida. E só vive essa obra de Deus, essa maravilha de Deus, quem o teme, quem o busca. Aleluia, eu agradeço a Deus por estar se revelando essa palavra ao meu coração. Glória a Deus. E aí a gente pode observar, né, o antes e o depois da transformação de Cristo nesse cego de nascença. Mais à frente os fariseus vão duvidar da cura dele. Aí escuta só. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era um cego. Quer dizer, levaram os cegos lá para a sinagoga onde os fariseus estavam. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles, dissensão. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? É você mesmo que diz que aquele lá te abriu os olhos? Aleluia. E ele disse, eu acho que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Quer dizer, aqui nessa passagem vai dizer que tamanha a incredulidade dos fariseus, que eles falaram assim, não é possível que esse menino tenha sido cego de nascença e veio Jesus e curou ele. Veio Jesus não, veio um homem, porque eles não acreditavam nem que Jesus era o Messias. Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí eles vão perguntar assim, eles vão falar assim, os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora vi. Perguntaram-lhes dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si. Aí eu, estudando, eu estava escutando hoje uma pregação no YouTube que justamente vinha falar sobre isso, né, para agregar aqui no meu conhecimento. E aí o pregador ele levantou a bola assim, de quem já fez uma investigação para acreditar em Jesus, e logo eu lembrei assim da Guaraciara. A Guaraciara ela já teve contato ali com a Macumba, nosso pastor também. Outras pessoas já tiveram seu contato. As pessoas também que vieram do mundo, eu talvez não seja um exemplo, ou até seja, mas eu falo assim, Osiel, que a gente nasceu ali de um berço evangélico, a gente não teve talvez muito essa opção de escolha, a gente já nasceu no meio. Mas a pessoa que ela já tem a compreensão e que ela cresce, que ela não segue a Jesus,
quando ele vai trazer a ideia de investigação, ele quer dizer o quê? Um dia, eu não professava Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas o que me fez levar a reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida? Será que eu peguei a Bíblia em determinado dia e falei assim, eu vou começar a ler, porque minha vida está dando tanta coisa errada, vamos ver o que vai, se essa palavra ela vai me libertar mesmo. Ou um amigo que foi lá e te evangelizou, foi te evangelizando, e a palavra foi entrando no teu coração. Ou a congregação onde você passou aí, você chegou, olhou e falou assim, gostei dessa congregação, acho que eu vou ficando aqui. Porque lá onde eu estou não está acontecendo nada. A minha vida está assim, está assado, nada muda, estou passando por esse problema, por aquele outro. Falei assim, vou ficando por aqui. E aí, quais religiões existem, né? Será que eu vou congregar nessa religião? Será que essa doutrina lá também está correta? Né? O que me faz? A investigação ela vai levantar diversas hipóteses, né? E aí, por que os fariseus, eles vão ficar tão assim? Gente, como é que esse homem que estava passando por aqui, ele curou um cego de nascença? E aí eu vou falar, chama os pais dele aqui para eu ver se eu acredito. E ali estudando eu fui vendo que o milagre que Jesus realizou naquela época era um milagre muito forte, um milagre que não poderia ser realizado aos sábados. E aí vendo, eu vi que aqui, por que os fariseus estavam fazendo essa investigação? Porque o milagre era forte, era evidente, era uma evidência viva ali aos olhos dos fariseus. E nessa época, esses milagres que aconteciam, era dado o nome como milagre messiânico. Messiânico por quê? Porque eles acreditavam que era Messias que estava realizando aquele milagre. Só que aí mais à frente, você vai ver que eles vão entrar em contradição. Quando ele fala assim, em João 22, João 9, 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que... Aí parou aí. Aqui parece que quando você realiza uma investigação, a gente está numa espécie ali de tribunal. Tenta assimilar comigo aqui que eu também estou raciocinando. E aí, quando fala aqui que porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Parecia que o milagre era evidente, mas já parecia que também as cartas já estavam marcadas. Não poderia assumir que aquele era o Messias, que aquele era o Senhor. Sabe por quê? Porque senão os próprios fariseus eles iriam entrar em contradição, falando assim, que milagre glorioso, esse é o Messias. Eles vão entrar em contradição quando falam, eles vão até pensar que eu vou ter que ser expulso da sinagoga. E aí, eu venho aqui também somando mais com a ideia, falando assim, quer seja verdade, quer seja mentira, ali para os fariseus, Jesus não era o Messias. Todas as evidências apontam Jesus como Messias. Porém, destruiria a ideia dos fariseus em estar curando no sábado, a ideia de um Messias glorioso no meio deles, tirando a autoridade que os fariseus exerciam naquele tempo. A ideia também de que Jesus ele era uma pessoa simples, de que ele andava no meio de pessoas simples, ele andava no meio dos pobres, e que até poderia ser confundido com os pecadores, pela tamanha simplicidade dele. E aí como é que o fariseu ele vai aceitar a ideia, uma vez que ele aceitando, ele pode ser até expulso da sinagoga, entrando em contradição com toda a cultura deles do tempo? Ou se ele não aceitando a evidência, ele vai declarar-se como cego. Em João 39, aliás, em João 23, ele vai falar assim, por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntaram a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, mais uma vez. Tamanha era a incredulidade deles, irmãos. E disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador.
Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Não sei se quem operou o milagre em mim é pecador. Mas uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, eu agora vejo. Aleluia. Ele não estava se importando em saber, de fato, naquele momento, quem era Jesus. Que a cura dele ali, até aquele momento, tinha sido física. O que ele estava se importando é que agora ele via. Antes ele era uma pessoa que mendigava. Antes ele era uma pessoa esquecida ali pela sociedade daquela época. Imagina você ter ali um mendigo ali na sua rua, que você passa ano e entra ano, e aquela pessoa, ela sempre está ali. Pra gente que tem a nossa vida, com o nosso dia a dia, com as nossas condições, que a gente deseja fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, na hora que a gente não quer, a vida do outro, ela se torna indiferente. Talvez um dia ou outro você pode passar por ali, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, perguntar se ele tem vontade de sair daquela condição, mas para que aquilo de fato aconteça, só o Senhor para operar o milagre. E tornaram-lhe a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis porventura fazer vós também seus discípulos? Aqui eu percebi que ele já estava tratando os fariseus com uma certa ironia. Né? Tamanho era o questionamento dos fariseus ali, em já ter perguntado já ter chamado os pais e perguntando mais uma vez. E então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, porém este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha. Percebe que nesse versículo aqui, do 30 ao 33, vai confessar que é a resposta do cego de nascença. E ele vai desacortinar aqui nas palavras dele já uma certa conversão ao ponto de ser expulso da sinagoga. Olha o que ele vai falar. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Eu não sei de onde que esse Jesus veio e me curou, mas ele resolveu o meu problema. Glória a Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o ouve. Desde todos os séculos nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um que nasceu cego. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Meu Deus, aleluia. Olha só, ele mesmo já confessa ali para os fariseus que se aquele não fosse Deus, por que do milagre? Pai. A evidência estava ali na cara dos fariseus, na fuça dos fariseus, e os fariseus ainda eles queriam teimar dizendo que aquele não era o Messias, que aquele não era o Senhor que realizou o milagre, que aquele não era a luz do mundo, que aquele não era aquele que veio para retirar toda a cegueira da gente. Irmãos, vocês conseguem entender que os fariseus enxergavam, mas eles não viam? Quando eles tinham o milagre, Jesus ali na frente deles, mas ainda assim, eles não compreendiam, eles não aceitavam aquilo. É igual a gente muitas das vezes está aqui dentro, a gente enxerga o milagre, a gente presencia tudo aquilo que o Senhor faz, a gente vive aqui, né, ou parece que vive uma vida com Deus, mas parece que Deus ainda não retirou da gente a cegueira espiritual. A gente enxerga, a gente vê, eu vejo você, você me vê, mas parece que a cegueira espiritual ainda está ali, porque o que você vê é material. Os teus olhos ainda contemplam aquilo que você vê, mas o teu coração mesmo está distante de você. E aí eu venho falando assim, o pior cego é aquele que não quer enxergar, ou aquele que vendo não enxerga. Eu vejo, eu estou vendo, eu vi o milagre da Sol aqui, quando ela derramou aquelas guias dela, a gente viu aquela coisa gloriosa que foi a libertação dela do homossexualismo,
que eu nunca vi ninguém sair do homossexualismo e hoje em dia tá casada, tá com uma filha. Eu já trabalhei com gente homossexual e é muito difícil, ao ponto de eu ouvir a pessoa falar assim pra mim: você quer que eu seja infeliz aqui na terra por causa da minha salvação? Eu quero não, mas eu acho que você deveria ter essa concepção. Porque assim, eu desejo pra ela, né? Mas eu forçar ela, jamais. Isso daí é uma questão pessoal de cada uma. Você vai ter uma vida infeliz aqui? Eu acho que Deus pode te libertar. Pai. Mas aí, né, vai da fé de cada um. Exatamente. E aí depois ele vai falando assim, ó, depois da resposta do cego, nesses versículos que a gente leu, do 30 ao 33, qual foi a reação do fariseu? Ele se converteu ou expulsou o cara da sinagoga? Ele tinha visto um milagre ali na frente dele. Mas às vezes, quando a gente entra em debate, e que quando você ganha, um exemplo, eu discuto com o Oziel, e aí eu entro com afirmações que fazem com que ele se enxergue assim: tô errado, pô. E aí, ao invés dele pegar e não, de fato, aquele é o Messias, aquele é o Senhor, foi ele que realizou o milagre e vamos nos converter, e não. O Oziel, ele vem e me atinge quando ele fala assim, ó: responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e ensina a nós? Eles não estavam nem aí para o que o Senhor tinha feito. Pai. Eles tinham um milagre ali na frente dele, a evidência viva ali na cara deles, eles não estavam nem aí. Ele já vai agredindo o rapaz: você nasceu todo em pecado, independente dessas tuas afirmações, quem é você para querer falar alguma coisa? O cara estava vendo, gente. Santo Deus. Ele tinha nascido cego. Ele estava enxergando, ele mendigava, ele está aqui outro homem na nossa frente. E mesmo assim eles cismavam em contender. Jesus. E aí ele foi expulso da sinagoga. Em João 35, 38, continua me acompanhando. A gente entra aqui na minha Bíblia, ela vai trazer um tema como cegueira espiritual. E vai falar assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado. Parecia até que no momento... Olha só, o texto ele começa com Jesus fazendo a cura do cego. Ao invés, pensa só comigo, ao invés da Bíblia, a história continuar narrando a passagem de Jesus, ela parece que para ali no cego e vai contar a história dele. E Jesus, onde é que estava nessa hora? Só que quando ele foi expulso da sinagoga, quem recebe ele? Jesus. Parecia até que Jesus ele já sabia assim, ó: vou jogar você lá, vou te curar no meio desse povo que tem a cultura que não acredita em mim. Isso assim, na minha ótica, tá? E depois, quando você for expulso de lá, eu te recebo de volta. Aí ele vai falar assim, ó: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, sou eu. Tu está falando com ele. Aleluia. Aleluia. É aquele que fala contigo. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Glória. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Né? Aquele homem, a partir do momento que ele reconheceu o milagre do Senhor, ele não pensou duas vezes em dar a resposta que ele deu e ser expulso da sinagoga. Ele poderia ter pensado que se ele contendesse com aqueles fariseus, com aqueles judeus do templo, ele poderia ter se calado, né, e ter deixado ali a situação, tentar um pouco que abafar a situação daquele milagre, para ele não ser expulso. Mas ele, sem conhecer Jesus, ele foi lá e reconheceu Jesus. Ele aceitou ser expulso da sinagoga. Ele aceitou ali as palavras do Senhor quando ele fala: crês tu no Filho de Deus? E ele fala: quem és tu? Sou eu e eu creio.
E depois ainda vai falando assim: Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Meu Deus, aleluia. E aí eu percebi que aqui o cego, ele não era o homem que foi curado. Cego era todo aquele pessoal, todos aqueles fariseus religiosos, que mesmo com a evidência na cara deles, preferiam não acreditar para manter os seus privilégios da época. Né? Imagina você como fariseu, com certeza alguém que foi falar ali com um cego de nascença. Ele, diante do tamanho do milagre, era talvez um cara com uma autoridade maior, e tinha todos os seus privilégios, tinha toda a sua vida ali, né? E preferiu ali não largar a sua religiosidade, a sua cultura, mesmo diante de tudo aquilo que ele viu acontecer ali, um milagre ali na frente dele. E para finalizar, irmãos, eu venho aqui deixar a palavra que todo cego é aquele que não quer ver a glória de Deus. Mesmo que a evidência esteja na sua frente, ele prefere viver seus confortos religiosos a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então a gente vê, cego era aquele homem que era cego de fato? Não. Jesus foi ali, realizou o milagre dele, mas ele, por vivenciar toda aquela vida ali diante de muitos anos que ele, né, viveu ali naquele estado dele, às vezes mesmo diante de um milagre, as pessoas não aceitam a Cristo. As pessoas vivenciam o poder de Deus e mesmo assim elas negam o Senhor como único e suficiente. E a mesma situação poderia ter ocorrido com ele. E os fariseus, a gente também fala a mesma coisa. O milagre talvez não foi ali com eles, mas eles viram, eles presenciaram, né? E mesmo assim eles preferiram continuar ali com a vida que eles viviam. E aí cego não é aquele que não quer ver, mas é aquele que mesmo com a evidência na sua frente, prefere não sair dos seus confortos, né? Não sair ali da sua vida, da maneira como ele leva, com o dia a dia, às vezes, né? Irmão, quando a gente tem uma vida onde não falta nada dentro de casa, a gente quer determinada coisa, a gente tem dinheiro. A gente quer viajar, a gente tem dinheiro. A gente quer o que a gente quer fazer, a gente tem autonomia na nossa mão. O que faz a gente acreditar em Jesus ou a levar uma vida com Jesus? Né? Por isso que às vezes até eu me pego vivendo assim. Em momentos em quando as coisas estavam mais difíceis, a gente buscava mais a Deus. E quando as coisas parecem que aliviam, dá uma flexibilidade, o Senhor parece que dá uma corda maior, a gente se distancia de Jesus. Né? Mas não é isso que o Senhor ele quer para mim e para a sua vida. Eu tenho certeza que se você hoje se enxerga, talvez vivendo algum momento de visão espiritual, mesmo que você reconheça tudo aquilo que o Senhor ele fez, tudo aquilo que o Senhor ele já realizou na sua vida, na sua família, a cura de uma doença, a libertação de um filho, a libertação de um marido, às vezes aquela relação no casamento que não era tão boa e que melhorou, que o Senhor fez a obra. Né? Existem fases na nossa vida que a nossa vida está sempre vivendo altos e baixos. Mas no momento que você estiver lá no alto, que se você se pegar, Senhor, eu estou vivendo uma cegueira espiritual, que o Senhor possa jogar por terra tudo isso. Que você possa ver com os olhos físicos, com os olhos da carne, mas que você também possa enxergar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor ele tem a realizar na minha e na tua vida. Eu encerro aqui a minha palavra e eu agradeço pela oportunidade de ter trago tudo aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Amém?